Não, isso é uma consideração inicial, parabenizando assim a magnitude dessa proposta de hoje e dessa exposição de hoje. Quanto à palavra eufemismo, foi colocado aqui, né, a uma expressão, e isso me levou a raciocinar da seguinte forma: toda palavra, ela não deixa de expressar alguma época da história, e por isso o dicionário registra depois um elenco de sinônimos, de antônimos e por aí afora, né? Então vem toda aquela nossa gramática junto para poder explicar uma palavra, um termo, né? Eu interpretaria que seria assim, aquele termo marcante, né? Aquele rótulo no bom sentido da palavra, e daí por diante, né? Outro item que eu gostaria também de chamar a atenção, quando foi colocado pela palestrante, que, por exemplo, foi a pneumonia considerada a doença ruim, né? E hoje, as duas grandes doenças que nós poderíamos dizer, tem pessoa que era tuberculose, que era mas que seja, elas não estão distantes uma da outra, mas e hoje como é que fica? Hoje nós temos AIDS e o câncer. Quer dizer, vocês já observaram, né, que nós superamos determinados problemas e adiante tem problemas muito maiores para nós decifrarmos. E sempre eu disse aos meus alunos, eu fui muitos anos professora de estudo de problemas brasileiros em quase todos os cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde a medicina, física, etc, etc. Eu conhecia o aluno pela maneira de se comportar, de andar e sentar, qual era o curso dele, porque isto faz parte da psique, né, do conjunto da pessoa, é o perfil, é o andar, é a personalidade, né, é uma maneira de se perceber também, talvez eufemisticamente, né, aquele aluno ou aqueles que são daquele segmento da ciência. Ela traz algo bem importante, a Marília, no sentido de que, na realidade, tudo fala. Nós estamos continuamente falando, mesmo quando não usamos nosso discurso oral. O caminhar fala. Eu sou intuitiva para perceber a personalidade. O corpo fala e assim por diante. A Marília nos trouxe, né, informações aí bem interessantes, e eu gostaria de completar ou continuar algo no seu próprio argumento da importância de que nenhum de nós se diminua. E acho que não consiga escrever um livro, um artigo, seja o que for. À medida que nós escrevemos é que esta lucidez amplia, que nós vamos descobrindo informações que são nossas e que às vezes não foram acessadas ainda, né? Se nós tivéssemos a lucidez de tudo que nós já escrevemos, de tudo que nós já participamos, né? Ou tivéssemos a clareza de todos os nossos dicionários cerebrais, inclusive paracerebrais, melhor seria. Então, nós não temos isso. O desafio está, e aqui eu quero deixar esse convite para todos vocês, de que escrever livros é muito bom. Não só porque podemos passar o bastão para nós mesmos numa próxima vida, como nós aprendemos muito. A escrita de verbete está fora de série, porque o autor ele aparece naquela escrita que ele está fazendo. Então aí que começa esse desenvolvimento, essa autoconsciência que nós queremos chegar. Às vezes acontece, talvez o Thiago já tenha passado por isso, os colegas, que ao escrevermos determinados termos, não tem nem palavras para dizer aquele tema. Porque se acessar um tema, às vezes faltam palavras, falta dicionário, falta linguagem. E às vezes temos que criar termos novos. Temos que criar neologismos, conforme o ineditismo que está sendo escrito. Temos aí um dicionário de neologismos em função disso. Sim. Oi, eu tinha uma curiosidade. Eu gostaria de saber se, no caso de eufemismos, se eles são usados tipo, em Portugal e aqui no Brasil, nos países africanos, se muitos coincidem, os que são usados no Brasil e em Portugal, ou tem alguns coincidem, outros são bem diferentes, outros não são usados no Brasil e em Portugal, países africanos são usados. Sim, muitos coincidem. Um exemplo é a famosa camisinha. Ela é usada em mesmo significado, Brasil, Portugal, no Timor-Leste, em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, é o mesmo significado. E tem alguns que
também são bem diferentes. Que é o caso de Angola, tá? Porque eles têm um linguajar próprio, chegando muito perto do dialeto. Tá? Inclusive, eu já fui desafiada para fazer um dicionário de dialetos. Nossa, vou ter que ir para a África. Então, existem os dois casos. A sua nos dos países que a senhora pesquisou, falam a língua portuguesa, tem algum país que a senhora diria assim, que é o mais rico em eufemismos? Portugal. E os países de língua africana? Eu lhe pergunto isso porque há uns 2 anos atrás o Miyakoto, ele falou que quando terminou a guerra em Moçambique, em seguidinha foi como se eles esquecessem, não existe, não se fala mais sobre a guerra, e ele tenta trazer a guerra nos livros dele, coisa assim, mas parece que existe uma negação. E os livros dele, não sei, eu imagino que ser um grande exemplo de eufemismo, né? Tanto ele quanto a Paulina Kiziane, todos os escritores portugueses. Só finalizando a pergunta, teria alguma relação entre o eufemismo e negar alguma coisa de violência, como esse caso que eu estou trazendo de Moçambique? Sim, teria se tivesse uma abordagem eufêmica. Aí teria que ler o texto para ver se está sendo usado algum eufemismo ou não. Mas a negação em si, ela já é um eufemismo. Uma das figuras de linguagem que você pode construir com eufemismo. Como eu disse, não é tão bela. Então você começa sempre com uma negação. Nesse caso dessas negações, sim, se eu tivesse essa obra em mãos, eu poderia mostrar para você quais são os eufemismos ou não. Mas, a princípio, sim, a negação em si já é uma figura de linguagem que você constrói o eufemismo. Eu não disse para vocês, mas uma das coisas mais fáceis de se construir eufemismos é através dos sinônimos. Tá? É onde você tem a maior quantidade. O que eu fiz? Eu retirei do OAIS, verbete por verbete, o dicionário inteirinho, tudo o que era eufemismos e tabus. E coloquei tudo aqui. Um por um, de A a Z. Trabalho de louco. De formiguinha. De louco. Então, Roseli, quando tu escreveu o livro, eu tenho 2 perguntas para te fazer. De repente, uma coisa que não tem muito sentido, mas é coisa da minha cabeça. Quando tu fala, dá uma emoção do livro, para transmitir para as pessoas, que as pessoas têm interesse em ler o livro, né? Mas eu fico pensando assim, quando tu escreveu o livro, quando aqueles 15 dias que tu te isolou e fez, começou a escrever, como se tivesse ideia de psicografia. Tu chorou? Em nenhum momento. Não. Eu sou extremamente racional. Extremamente racional. É muito difícil uma pessoa escrever um dicionário e ser emocional. É muito difícil. Muito difícil. Tá? Porque dicionário é uma coisa técnica. É muito difícil você ter uma linguagem técnica com emoção. Porque a própria linguagem técnica, ela já te remete à racionalidade. E onde está a tua emoção na hora de escrever o livro? Não tive emoção. Não. Eu só queria comentar um pouco. Como é o teu nome lá? Paulo. Paulo, que pena. Quero te orientar um doutorado um pouco sobre isso. a relação entre cultura, religião, história e a quantidade de eufemismos num determinado grupo social. Maravilhoso, cara. Eu acho que tem aí um negócio muito interessante que está percebendo. Quanto mais religiosa for a sociedade, quanto mais... agora estou fazendo tese. Quanto mais conservadora, mais eufemística ela vai ser. Por exemplo, vamos pegar assim, um nível social onde ninguém está preocupado com vou chamar para não ofender. Qual eufemismo? Pois é, qual eufemismo? Não, vamos pensar assim, num grupo de adolescentes, o palavrão é muito frequente. Aí, quando esse adolescente, eu vejo com a minha filha, por exemplo, que tem 13 anos, as colegas dela falam muito palavrão, mas quando elas estão perto de mim, elas controlam.
Então, tem uma força social chamada cultura, paternidade, que controla isso. Então, isso deve funcionar perfeitamente. Isso que tu está colocando é maravilhoso. Um exemplo aí sobre o palavrão. A Paulina Kisgiani, ela se refere a uma louca que está tomando banho no rio, que a mulher expôs a flor de antúrio com bordas embarradas. Nada mais era a mulher que estava com a vagina exposta. Então, isso usou uma figura de linguagem que é a metáfora. Porque tem uma trava, exemplificar. Tem uma trava social, né? Tem. Aqui, por exemplo, eu não vou dizer um palavrão aqui, porque fica mal aqui na mesa, eu vou falar palavrão. Mas eu não não passo. Eu estou falando dos meus amigos lá. Bom, eu não sou de bar, mas nossa, eu estou imaginando. Aí o cara diz um palavrão qualquer lá, quer dizer, tem uma tua pergunta interessante, assim, tá? Esse livro aqui, se você for fazer essa tese, vai te auxiliar muito. Por quê? Você tem. Não, eu vou explicar por quê. Não sei se. Não, mas deixa, você já pode começar a pesquisar. Você tem aqui as entradas, elas foram feitas, o verbete, depois eu entro com a classe gramatical. E dentro entre parênteses, você tem a área de atuação e, em alguns casos, até o país. Então, aqui dentro da área de religião, tem muita coisa. Tá? Então, essa analogia que o Charles falou, dá para você tirar muita coisa daqui, fazendo analogia da religião, com eufemismos. Você vai encontrar, aqui tem uma fonte riquíssima para a sua pesquisa. Mas, o Charles, pode-se usar eufemismos sem falar o palavrão. Sim. Não é? Sim. Então, você poderia dizer assim, ó. Você poderia dizer assim, herdeiro legítimo de uma profissional liberal do sexo. Onde está o palavrão aí? Mas todo mundo sabe o que é um herdeiro legítimo e o que é um profissional liberal do sexo. Não falei o palavrão, usei um eufemismo. Para quem sabe ler, um privilégio. Existem estudos, por exemplo, muito interessantes na área da literatura. Estou pensando sobre o professor de literatura e teoria da literatura. As alegorias, por exemplo. Quando tu tem um governo de ditadura, aumentam enormemente as alegorias entre os escritores. Quando vem um período democrático, o realismo impera. Então, assim, por exemplo, o realismo mágico no Brasil ele foi forte durante a ditadura. Por quê? Porque a gente não podia falar abertamente sobre esse assunto. Então, fazia eufemismo, fazia alegoria e etc. Eu acho que a relação também, a alegoria e eufemismo daria um bom estudo, sabe? Embora caia mais no campo da linguística. Roseli? Sim. Todo escritor que eu saiba espera um retorno, né? E qual é o teu? Que possa atingir o maior número possível de leitores e possam fazer o maior uso possível. Para que todos saibam, eu doei os direitos autorais deste livro. Eu não estou ganhando um centavo com a venda desse livro. Assim como também eu estou fazendo todas as minhas itinerâncias nacionais e internacionais por conta própria. Não estou sendo bancada pela editora. Mas então tem um sentimentozinho. Não tem sentimento, isso chama-se assistência. Assistência sem retorno. Talvez essa seja a base de nós estarmos aqui, podermos assistir uns aos outros. Todos nós aqui, de alguma forma, uns assistiram, outros foram assistidos, como trocando de papel. Isso faz parte do convívio mais harmônico, mais fraterno. Aprendemos em tese com todos. O eufemismo, pelo que eu entendi, ele pode adocicar, como ele pode estar querendo cutucar e suavizar. Aí é disfemismo. Mas eu não posso. Eu entendi, mas eu posso. Mas é ele que vem na questão. Entendi que eu diminuo, mas eu não posso usar o eufemismo. Desculpe-me, quando eu estiver lendo ou vamos falar política, né? Os políticos não usam às vezes o eufemismo. Todo. Mas nossa, a Silvia está faltando com a verdade. Está mentindo barbaramente. Mas às vezes ele quer diminuir a outra pessoa, só que não usa o discernido usando o eufemismo. Sim.
No Congresso Nacional. Sim. Uma diminuição colateral. Se você for... É uma coisa que a linguagem do momento é o eufemismo. Claro, não é isso? sim, tá sempre. O politicamente correto, a cartilha do politicamente correto, ela é 100% preconceituosa e eufemística. 100%. Porque eu acho que o eufemismo ele poderia vir pelo que me diz, se tu usar todas as culturas, ele até agrega no entendimento. Se tu vai dizer assim, ó, aquele lá é um eira sem beira. A tal pessoa era sem beira. É uma pessoa. Mas pensa diferente. É uma pessoa que é provida do dinheiro. Já pensou se todo mundo dissesse sempre a verdade? Eu acho que ia facilitar o conhecimento. O que a gente pensa sobre os mas outros. E essa guerra constante. Não. O eufemismo é muito bom, ele suaviza. É perfeito, mas você entende que é uma coisa que está me... Mas não esconde a verdade. É diferente. Eu sou da teoria de que verdade always. Sempre, sempre, sempre. O que vai acontecer é você saber dosar essa verdade. Porque existem pessoas que têm que têm facilidade, que você pode chegar e falar a verdade nua e crua, que você sabe que você não vai magoar a pessoa. No caso, as pessoas racionais, ou aquelas pessoas que dão mais abertismo para que você possa ir mais fundo. No caso das pessoas mais emotivas, você tem que saber a dosagem, até que ponto você vai para você não ofender e não magoar. Mas verdade, sempre. Sempre. Mas eu gostaria de colocar, me permite, o professor colocou que na política o eufemismo é usado direto e constantemente. No meu entendimento, ouvindo vocês falarem, ele pode ser usado para uma guerra pior, que é a guerra emocional, é a guerra de criar dúvida no ignorante, no povo. Ignorante no sentido de povo, porque eu estou vendo, eu estou ouvindo, estou entendendo que aquela pessoa está falando o que eu entendi. Mas o eufemismo bloqueia a fala, bloqueia. Então, nós estamos numa guerra fria. Os políticos usam manipulando o povo. Isso, é a manipulação o tempo todo. Como lidar com isso? Né? Com esse eufemismo, trazê-lo para que seja de uma forma saudável. Isso. Né? Eu acho que talvez seja isso. É isso, eu estava sabendo explicar, mas porque nós estamos aprisionados na... Pode ser uma de uma forma transparente? Não. Político não esperam disso, aí vão alguns séculos aí que vocês não vão ter. Então, os eufemismos usados na política, eles são todos anticosmoéticos. É para enganar o povo, é para manipular o povo. Tá? O tempo todo eles estão usando. Quando eles falam assim, vamos majorar o ordenado, vamos melhorar o vencimento, reajustar o provento. O que ele está querendo dizer com isso? Políticos, isso é usado por eles. Nada mais que aumentar o salário. Entendeu? Vamos aumentar os preços, ajustar os preços. O que eles usam o eufemismo? Vamos contemplar algumas condições adversas. Isso é usado na política e jornalismo. Tá? Memória inflacionária. Gente, está enganando o povo. Isso é o papel que eu estava querendo dizer, que eu às vezes me deixou. Então, não encontrei, para vocês terem uma ideia, não encontrei um eufemismo usado na política que ele fosse cosmoético. Todos são anticosmoéticos e manipuladores. Então, veja, só para completar o que a colega colocou ali, nós não podemos ser inocentes úteis nas mãos de qualquer pessoa. E uma das formas de deixar de ser inocente ou deixar de ser manipulado é você ter a sua cognição maior, se conhecer mesmo. Saber de fato o que você está pensando, o que você pretende naquela hora, porque senão as pessoas, em geral, são engolidas. E depende, tem gente, inclusive, com bastante cultura, não é insuficiente. Se ela não tiver um grau de conhecimento maior, é mais difícil. Mas uma questão, em relação à questão da emocionalidade, por exemplo. Se eu usar um eufemismo para tentar atenuar uma linguagem com alguém que eu acho que não vai interpretar de uma forma positiva o que eu vou dizer, eu vou estar sendo anticosmoético? Depende da sua intencionalidade. Qual a sua intenção em falar aquela verdade para aquela pessoa naquele momento? Tem ganho secundário por trás disso?
você quer aparecer, você quer mostrar-se melhor do que o outro. Porque se a sua intenção for realmente de ajudar, sem receber nada em troca, você está no caminho certo. Desde que estamos chegando ao nosso horário, né, o Charles também tem compromisso, nós também temos um compromisso. Queremos agradecer bastante a presença de vocês, deixar que as nossas portas estão abertas e continuam abertas a todos, sem nenhuma forma de discriminação, para podermos enriquecer em todos os sentidos léxicos e conscienciais, né, colega? Se seus colegas querem abordar mais alguma coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você foi uma das pessoas presentes que mais se prontificou. Qual o seu nome? Magda Rodrigues. Magda de Oliveira Rodrigues. Oliveira. Seja bem-vinda. Sincronicidade. Sincronicidade. Tem muitos Oliveiras aqui. Lá no CE, que é o sobrenome que mais tem. Agora, eu não sei se vocês sabem a origem de Oliveira. Eu pesquisei e vi que quando a família Oliveira em Portugal foi a primeira família que teve o primeiro brasão em Portugal. E a origem da Oliveira é da azeitona. Como eu gosto muito de azeite, então de vez em quando você dá uma chupadinha assim que sai um caldo. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos pela participação. Foi muito enriquecedora muito enriquecedor o nosso bate-papo. Tá? Gostaria de parabenizá-los por estar aqui compartilhando do momento de vocês, você que deixou até de fazer e ir ao seu trabalho para poder estar presente aqui conosco. Meus parabéns para todos.